ti tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Oh, maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte vencer-te, o véu tu romper-te, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitar-te vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, e tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, e tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Uma boa noite a todos, a paz do Senhor, todo mundo que está aí na sua casa acompanhando a nossa live aqui do Culto de Jovens, Culto Colmeia Jovem. Eu creio que hoje à noite nós temos muito para queimar, nós temos muita lenha para queimar para Deus. Então, vamos começar mais esse culto, mais essa transmissão. Alguns informes. Você que não curtiu a nossa página do Facebook ainda, curta. E siga a igreja nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Amém? Vamos dar início a mais um culto de jovens, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Pai, por mais uma noite, Deus. Obrigado, Pai, por essa transmissão, Pai. Obrigado pela oportunidade de a gente estar te cultuando, Pai. Obrigado, Deus. Eu creio que hoje à noite será uma noite memorável, Pai. Uma noite que irá marcar vidas de todos que estão aí na sua casa, Pai. Deus, em nome de Jesus, toma conta da vida de cada um, Pai. Protege cada familiar, para que cada familiar hoje possa ser curado com o poder da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que os louvores que sejam entoados hoje aqui, Pai, sejam para curar vidas, sejam para mudar vidas, Pai. Nós sabemos os tempos que estão passando hoje, Pai. Sabemos cada dificuldade, Pai. Deus, toma conta do nosso coração. Toma conta da nossa boca, Pai, porque ela irá te louvar, Pai. Toma conta dos nossos ouvidos, porque eles irão ouvir a Tua palavra hoje aqui, Pai. Faça morada em nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Eu te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. E tu és meu.
tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Oh, oh, oh. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Oh, 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 oh. Profundo é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu e em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí e nenhum vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Senhor, para você que está aí na sua casa. Nesse momento eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 14, 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. E tendo se despedido das multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe e uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar.
Os discípulos, porém, vendo ele andar sobre o mar, ficaram apavorados, gritando: é um fantasma! E, tomados pelo medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Versículo 28. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Sabe, tem uma coisa que me chama muita atenção nessa palavra. Foi o questionamento de Pedro. Pedro disse: se é mesmo o Senhor, sabe? Nós não estamos vivendo dias para questionar. Nós estamos vivendo o dia que nós temos que confiar. Confiar cegamente nele, confiar cegamente que ele está no controle de tudo. E, sabe, nós, na nossa vida, nós não temos muita certeza de nada. Mas a única certeza que nós temos que ter é no nosso Deus. A gente não sabe se amanhã a gente vai estar vivo. A gente não sabe se amanhã um parente nosso vai estar vivo, vai estar com essa doença. A gente não sabe. Mas a gente tem que ter a certeza que o nosso Deus é poderoso. E Ele está no controle de tudo. Nada foge do controle dEle. Ele estava no controle e continua no controle. Nada mudou. E eu quero deixar um versículo para esses dias que se encontra em Jeremias 29:11, que diz assim: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro com esperança. Então tenha esperança, confie. Eu sei que é difícil a gente falar confie com tudo que a gente está vivendo, mas é o mínimo que a gente pode fazer, é confiar. Vamos exercitar a nossa fé. A sua fé nesses momentos, como ela tem estado? Ela tem aumentado ou diminuído? Eu confesso que a minha fé, eu olhando várias vezes nos jornais, nas notícias, realmente a gente fica com a nossa fé assim pequenininha. Mas são nesses momentos que a gente tem que mostrar quem nós somos em Deus, o Deus que nós cremos, o Deus que confiamos. Amém? Se você puder fechar seus olhos onde você está, nós vamos orar nesse momento pela palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Deus, que nesses dias, Senhor, nós possamos ter fé, que nós possamos cada vez mais confiar em Ti, mas confiar, Deus, verdadeiramente, não só da boca para fora, que como nós cantamos aqui, Senhor, o Senhor nos leva ao deserto, mas é para falar de amor, porque sabemos que tudo está no Teu controle, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, guarda nossas casas, guarda nossos familiares. Nós depositamos a nossa fé e total confiança em Ti, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Por Suas pisaduras fomos sarados. Nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando: venha Teu reino. Por Suas pisaduras fomos sarados. Nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando: venha Teu reino. Grande é o Senhor, poderoso, digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou. Pisaduras fomos sarados. Nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando: venha Teu reino. Grande é
crédito quem ouviu, em uma aparência nos atraiu. Como um de quem escondem o rosto, ele foi levantado. E todavia o Senhor agradou por ele fazê-lo enfermar. Levou o pecado de muitos e com os malfeitores foi contado. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. Vai subindo como um renovo, verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. E foi subindo verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho. Se alegrará. Teu pra sempre eu sou. Tu és o caminho aonde vou. Teu pra sempre eu sou. Tu és o caminho aonde vou. Amém. A paz do Senhor a todos. É você que está aí na sua casa, a paz do Senhor. Amém. Hoje eu quero trazer uma palavra aqui para você que talvez não seja muito aquilo que você gostaria de ouvir agora, que você gostaria de ouvir nesse momento, porque é algo que Deus quer da gente, isso eu tenho certeza absoluta, mas que não é nada fácil ser feito. E em momentos como esse, eu entendo que a atitude que normalmente nós temos é totalmente diferente da que nós devíamos ter. O tema dessa palavra, o tema da nossa live hoje é facilitadores de milagre. Amém? Facilitadores de milagre. E eu quero convidar você aí na sua casa a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 5. A gente vai ler aqui do versículo 1 até o versículo 5. É uma história muito conhecida, é uma história que você já leu, uma história que muitas pessoas já ministraram para você, eu tenho certeza disso. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre uma personagem que faz parte essencial nessa história, que até então é muito desconhecida, porque só tem um versículo apenas que fala sobre ela, em que ela aparece. Mas você vai entender através desse versículo que nada, absolutamente nada dessa história aconteceria se não fosse por causa dessa personagem. Amém? 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara, em outras traduções, quem me dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor:
Assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Amém? A história é uma história conhecida, é uma história que você já ouviu muito sobre ela, mas eu quero trazer essa história de uma perspectiva diferente para você essa noite. A Bíblia fala que existia um homem chamado Naamã, um homem que era comandante do exército da Síria, tinha uma patente de respeito e era um cara muito conceituado, tanto para o rei quanto para o povo da Síria. O problema é que esse homem, em um determinado momento da vida dele, ele contraiu lepra. E fora de casa, ele era um herói de guerra, mas dentro de casa, ele era um leproso. Acontece que em uma das viagens, uma das guerras que esse soldado, que esse comandante viveu, ele foi até Israel. E quando ele chegou em Israel, ele devastou totalmente o povo, ele acabou com o exército e ele trouxe de Israel pessoas que vieram como cativas, vieram como escravas. E dentre essas pessoas veio essa menina que a Bíblia não fala o nome, mas ela dá destaque especial para ela. O que eu quero trazer aqui para você essa noite é que, quando Naamã estava lá, dentro de casa, com lepra, as pessoas que viviam dentro da casa viam o sofrimento daquele homem. A esposa de Naamã via o sofrimento daquele homem. Os escravos viam o sofrimento de Naamã. Mas essa menina, ela resolveu ter uma atitude diferente. Eu preciso que você entenda algo aqui essa noite. Essa menina um dia, ela estava na casa dela. Essa menina um dia estava lá junto com os seus pais, talvez pensando nos seus sonhos, talvez pensando naquilo que ela faria da sua vida. E num determinado dia, o exército da Síria invade a terra de Israel. E de repente, num determinado dia, aquela menina é obrigada a se separar dos seus pais e é colocada junto de várias pessoas para serem levadas como cativas para a Síria. A vida daquela menina naquele momento foi completamente destruída. Ela foi completamente devastada. Imagina uma criança ser separada dos seus pais e ser obrigada a ser levada como escrava para uma terra que ela não conhecia, para pessoas que ela não conheciam, e viver uma vida que ela não teria a mínima noção do que aconteceria. Mas foi o que aconteceu com essa menina. E de repente, num dos dias que ela estava como escrava, na casa de Naamã, ela vê Naamã com lepra e sofrendo. O interessante é que Naamã, ele era um cara rico. E ele tinha vários escravos além daquela menina na casa dele. E muitos desses escravos vinham do mesmo lugar que essa menina veio. E o que aconteceu foi, quando os escravos viam Naamã sofrendo, eles não falaram nada. Mas essa menina decidiu tomar uma atitude diferente. Ela poderia muito bem ter ficado calada. Ela poderia muito bem ter imaginado assim: esse homem merece sofrer por o que ele está passando. Esse homem merece sofrer pelo mal que ele me causou, pelo mal que ele causou à minha terra, pelo mal que ele causou à minha família. Essa menina poderia muito bem ter dado ouvido ao sentimento de raiva que ela tinha, ao sentimento de ódio, ao sentimento de vingança que ela tinha naquele momento por aquele homem, e ver aquele homem que tinha causado tanto mal para ela, sofrer daquele jeito, poderia muito bem ter sido para ela um prato cheio. O problema é que ela não decidiu ser como os outros, ela decidiu tomar uma atitude diferente, ela decidiu se levantar, ela decidiu deixar de lado todo esse sentimento que talvez ela tinha até direito de ter, por um homem que tinha feito tanto mal a ela, e ela decidiu ir até a mulher de Naamã e falar: tomara, ou como eu falei em outras traduções, quem me dera que o meu Senhor estivesse em Samaria, porque se ele estivesse em Samaria, ele encontraria o profeta que existe lá, e esse profeta acabaria com o sofrimento do meu Senhor. Sabe qual é a lição que essa menina nos traz? É que nós precisamos ser facilitadores de milagres. Nós precisamos ser facilitadores de milagres, e o difícil de ser um facilitador de milagre é porque para você ser um facilitador,
você tem que deixar de lado todo o sentimento, toda a mágoa, toda a tristeza, toda a dor, todo o ódio, toda a vingança que talvez você sinta de alguém que te fez mal, para decretar vida nessa pessoa. Essa menina decretou vida para um homem que tinha praticamente acabado com ela. Ela decidiu não dar ouvidos àquilo que ela sentia de ruim, para trazer na vida daquele homem um milagre. Você conhece a história. A Bíblia fala que quando aquela menina falou isso para a esposa de Naamã, a esposa de Naamã correu até Naamã, e Naamã correu até o rei. O rei disse a ele: eu vou enviar uma carta para o rei de Samaria dizendo que tu está indo, para que ele possa providenciar a tua cura. E enquanto o rei estava enviando a carta, Naamã estava se preparando, estava preparando uma oferta para entregar para o profeta. E ele partiu. Ele chegou em Samaria, encontrou o profeta mandou que Geazi falasse para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele foi e mergulhou, e depois ele ficou curado. Eu não quero me atentar tanto à história porque você conhece. Mas depois que Naamã foi curado, ele voltou até a casa do profeta, e ele levou consigo toda a oferta de gratidão que ele tinha separado para ele. O que me chama a atenção, uma das coisas que me chama a atenção nesse versículo, é que Eliseu não aceitou a oferta daquele homem. E no capítulo 4 desse mesmo livro, a Bíblia vai contar a história do momento em que Eliseu encontrou aquela viúva do azeite. E aí você pode me perguntar assim: Márcio, Eliseu aceitou a oferta de uma viúva pobre, mas ele não aceitou a oferta de um homem rico. Por quê? Por que Eliseu não aceitou a oferta desse homem? Por que Eliseu aceitou a oferta daquela viúva pobre, mas essa oferta de grande valor de um homem que tinha tudo, ele não aceitou? Por quê? Eu quero que você guarde um pouco esse porquê nesse momento, porque mais tarde eu vou falar sobre ele. Mas o que eu quero dizer para você essa noite é que toda essa história que nós conhecemos, toda essa história de milagre, essa história que a gente já viu várias ministrações sobre ela, essa história linda que nós usamos hoje, ainda hoje, como eu estou usando, para ministrar algo na sua vida, ela só aconteceu porque essa menina decidiu ser uma facilitadora de milagre. Essa história só aconteceu porque essa menina deixou de lado todo o sentimento que ela talvez tinha o direito de ter, para decretar a vida e a cura na vida daquele homem. Essa menina decidiu ser diferente dos outros. Eu quero que você entenda isso. O fato de nós estarmos na igreja não significa que nós somos melhores do que os outros, mas significa que nós somos diferentes, porque tomamos atitudes diferentes, e essas atitudes diferentes, elas vão trazer o impacto necessário para transformar a vida das pessoas. Essa menina decidiu ser diferente. Essa menina decidiu ser diferente dos outros escravos que estavam vendo o seu senhor sofrendo e estavam gostando disso. Ela decidiu deixar de lado todo o sentimento ruim que ela tinha. Nós precisamos ser facilitadores de milagres, assim como essa menina foi. Nós não podemos continuar vivendo com esse sentimento de dor, esse sentimento de ódio, esse sentimento de tristeza por alguém ou por alguma coisa que aconteceu na nossa vida. Nós precisamos deixar isso de lado e nós precisamos ser facilitadores de milagres, porque é isso que Deus quer que eu e você sejamos. Deus, ele não quer que a gente passe toda a nossa vida como vítima das coisas que aconteceram de ruim. Ele quer que a gente se levante e deixe isso de lado e se permita ser usado por Ele para levar a cura àqueles que nos causaram dor. Essa menina levou cura a um homem que tinha praticamente acabado com a vida dela, mas ela fez aquilo que Deus queria que ela fizesse. Sabe, eu quero te falar uma coisa nessa noite. A maldade que as pessoas te fizeram, ou as tragédias que você viveu, não precisam definir a tua vida. A sua vida não é definida pelo mal que as pessoas te causaram, nem pelas tragédias que aconteceram em você. A sua vida é definida pelo que Deus diz de você. A sua vida é definida por aquilo que Deus pensa de você.
independente das coisas que você passou, independente do que fizeram com você, por mais que isso doa, por mais que você sofra com isso, Deus ele não quer que você viva a sua vida inteira assim. Ele quer te usar para curar alguém. E enquanto ele te usa para curar alguém, Ele quer te curar dessa dor. Sabe, esses dias, eu tive uma experiência que eu jamais imaginei ter. Uma experiência não espiritual, mas eu posso chamar uma experiência psicológica. E nessa experiência, eu tive um contato com um projeto. E esse projeto te permite conversar com o que eles chamam de uma atriz virtual. Essa atriz virtual, ela te faz sentir, ela te faz saber tudo aquilo que uma pessoa, tudo aquilo que um jovem, uma jovem sente poucos dias antes de se matar. E esse projeto, ele ocorre dentro de uma história real. A história é a seguinte: uma menina que não é cristã, uma adolescente, entre os seus 14 e 17 anos, ela conheceu um rapaz, ela se apaixonou por um rapaz, e eles começaram a namorar. Depois de alguns meses, eles decidiram ter a primeira relação sexual deles, e foram e tiveram. Depois da primeira, eles começaram a ter outras, até que chegou o momento em que esse cara, esse namorado, decidiu pedir dessa jovem para que ele pudesse filmar a relação deles. Como ela não tinha nada contra ele, como ela não suspeitava de nada dele, como ela confiava nele, ela decidiu aceitar. E na próxima relação sexual que eles tiveram, ele filmou a relação e gravou tudo o que eles fizeram. Depois que eles tiveram a relação sexual, ele enviou esse vídeo para uns amigos, que enviaram para outros amigos, e esse vídeo acabou sendo publicado na internet. Eu não sei se você entende o poder que a internet tem. Quando você publica uma coisa, ela se multiplica muito rápido. Mas quando você publica conteúdo pornográfico, como foi o caso do vídeo dessa menina, a internet multiplica 3 a 4 vezes mais a velocidade do que ela multiplicaria outro assunto. O vídeo daquela menina ele foi assistido por várias pessoas, inclusive pessoas que ela conhecia. E de repente, vários homens começaram a mandar mensagem para aquela menina, perguntando se ela aceitaria sair com eles por 200, 300 reais por causa do vídeo. De repente, aquela menina passou de uma adolescente comum a uma prostituta virtual. Aquele namorado fez um mal terrível para ela. Aquela menina ficou desolada. A vida dela tinha praticamente acabado. Era uma mistura de sentimentos. Ela sentia sentimento de vingança porque ela queria que o namorado pagasse. Ela sentia medo do que a família diria. Ela sentia reprovação porque ela sabia que não tinha feito a escolha certa. E ela sentia nojo dela mesma por ter aceitado que ele gravasse aquela relação. Resultado, aquela menina não aguentou tanto sentimento ruim e acabou se matando. Essa experiência desse projeto que eu tive me mostrou que essa situação, ela não é uma situação única, ela acontece e acontece muito. E essa atriz virtual, ela é responsável por te fazer entender como um jovem ou uma jovem se sente quando ela chega nesse nível. Quando alguém faz um mal tão grande para ela ou para ele, que ele não vê outra maneira de resolver o problema, que ele não vê outra solução a não ser se matar. É pânico, é dor, é sentimento de vingança, é medo. E nesse projeto você tem que ajudar essa atriz a não cometer a mesma ação que essa menina na vida real cometeu. E eu lembro que eu estava conversando com essa pessoa, o que eu mais dizia para ela era: a sua vida não é definida por esse mal. A sua vida não é definida por aquilo que aconteceu com você. Você não precisa aceitar que essa é sua vida agora. A sua vida vai ser diferente. Isso vai passar. Isso é um momento, mas vai passar.
E quando eu leio a história dessa menina da Bíblia, que decidiu deixar tudo isso de lado para ser uma facilitadora de milagres, eu entendo que ela está tentando passar, ela passa para nós hoje a mesma lição. Eu não sei o que aconteceu com você durante a sua vida, eu não sei quantas pessoas te fizeram mal, eu não sei quantas tragédias aconteceram com você, mas eu quero te dizer essa noite que nada disso define quem você é. A única pessoa que pode definir a sua vida é Deus, se você der a Ele esse direito e autoridade. Você não precisa ter a vida definida pelo mal que alguém te causou. Você não precisa ter a sua vida definida por uma tragédia que aconteceu, que muitas das vezes você não teve nem culpa. O que acontece esses dias muito na vida dos jovens é que eles deixam a vida deles ser definida pelas coisas ruins que aconteceram com ele. E eu quero te pedir que você olhe para a situação dessa menina nesse momento. Ela era criança e ela foi obrigada a sair daquele país, sair daquela terra, ser afastada dos seus pais e viver como uma escrava em uma terra que ela não conhecia. A gente prega muito sobre isso. Muitas das vezes o escravo se torna filho. Essa menina era filha e se tornou escrava. E mesmo trabalhando para o homem que tinha causado todas as dores que ela sentia, ela decidiu trazer a cura para a vida daquele homem. Talvez você não entenda tanto o que eu estou falando agora, ou talvez você entenda, mas no seu coração tem bradado uma voz dizendo: é muito difícil eu fazer isso, é muito difícil eu deixar de lado o mal que alguém me fez, para decretar vida sobre ele, para decretar bênção sobre ele, para decretar cura sobre ele, porque eu só estou me sentindo assim por causa dele, por causa dela. Talvez você hoje na sua casa, o seu coração está bradando uma voz dizendo: eu não consigo, porque aquele evento me marcou demais. Eu quero te dizer uma coisa: você consegue sim. Você é capaz sim. Você é capaz porque há um Deus que olha por você. Você é capaz porque há um Deus que está com você. E esse Deus, Ele quer te tornar instrumento de cura, mesmo na sua dor. Ele quer te trazer, Ele quer te usar para levar cura para aqueles que te causaram tanta dor. Eu sei que isso é loucura, mas a mensagem do Evangelho é loucura mesmo. E você precisa viver para entender por que que essa é a única solução para tudo aquilo que você talvez esteja sentindo hoje. Talvez você esteja com raiva porque alguém te enganou. Talvez você esteja frustrado. O que muito acontece é que jovens acabam se frustrando, principalmente em relacionamentos, porque eles pensaram tanto que um relacionamento ia dar certo e acabou não dando, que muitos acham que não vão dar certo com mais ninguém. Talvez você esteja frustrado porque você seja filho de pais separados, eu não sei. O que eu posso te dizer é que essa pessoa que está falando isso para você também passou por tudo isso. Eu também passei por tudo isso. Eu passei por coisas na minha vida que eu não sei por que eu passei, eu não tive culpa delas. Eu também sou filho de pai separado. Durante a minha vida eu tive um problema respiratório que eu nem sei por que eu tive, mas eu tive. Assim como você, eu tenho também todos os motivos do mundo para deixar que as coisas ruins que aconteceram na minha vida, ou o mal que as pessoas me fizeram, definisse a minha vida, mas eu preferi pensar diferente, ter uma atitude diferente, e não deixar que nada disso me definisse. Eu preferi deixar que Deus definisse quem eu sou. E é isso que eu quero te dizer essa noite. Muitos estão deixando que o mal ou as coisas ruins definam quem você é. Mas Deus, Ele quer te tirar desse lugar de dor, Ele quer te tirar desse lugar de tristeza e fazer você ser um instrumento de milagre na vida das pessoas. O que nós temos ouvido muito esses dias é a palavra autoanálise. Eu sei, as lives estão falando isso. As lives daqui da igreja, todo mundo que já participou de alguma live daqui da igreja está falando isso. É tempo de nos analisarmos. E eu não vou ser diferente, eu quero dizer a mesma coisa para você. É tempo de você se analisar. Talvez você esteja em casa e você esteja sentindo essas coisas ruins, esses sentimentos ruins. Mas eu quero te perguntar essa noite: o que de bom ficar com esses sentimentos trouxeram para a tua vida?
Qual foi a coisa boa que esses sentimentos ruins trouxeram para você? Nada. Talvez você tenha achado que viver como vítima pudesse melhorar a situação, pudesse te fazer sentir melhor, e não fez e não vai fazer. Essa menina poderia ter passado a vida inteira dela com raiva, mas ela preferiu deixar aquilo de lado e ser uma facilitadora de milagre na vida daquele homem. Deixa eu te dizer uma coisa: seja um facilitador de milagre na vida daqueles que te causam dor, na vida daqueles que te causam mal. Uma coisa que eu aprendi: se você tem alguém na sua vida, se você tem alguém que você conhece que te fez algum mal, em vez de você falar mal, em vez de você responder o mal com o mal, ore por essa pessoa. Decrete a bênção sobre essa pessoa, decrete a vida sobre essa pessoa. Seja como essa menina, por mais difícil que seja, deixe de lado esse sentimento ruim que você está sentindo e seja um instrumento de Deus na vida das pessoas hoje. Mesmo que você ache que não tem muito a oferecer, o pouco que você acha que tem, Deus usa. O pouco que você acha que tem, Deus é capaz de fazer algo grande. A história que nós lemos só aconteceu porque uma menina decidiu ser instrumento de cura, em vez de viver com a dor. Nada disso aconteceria se aquela menina ficasse calada. Nada disso aconteceria se aquela menina não falasse nada. Mas aquela menina conhecia o Deus de Israel, e ela conhecia o poder que ele tinha. E ela decidiu abrir a boca, chegar com a mulher de Naamã e dizer para ela: olha, se o meu Senhor estivesse em Samaria, ele conheceria o profeta do Deus do meu povo, o Deus dos meus ancestrais, o Deus que o meu povo serve. E eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo, ele curaria aquele homem da lepra. A história é linda, a história é maravilhosa, os mergulhos, as lições que essa história traz. Mas essa história só aconteceu por causa dessa menina. Porque essa menina decidiu ser uma facilitadora de milagre. Ela decidiu facilitar o milagre que Naamã tanto precisava. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso. A sua vida não precisa ser definida pelas tragédias que aconteceram ou pelo mal que as pessoas te fizeram. Não, não, não. Você não é um derrotado, você não é um fracassado, você não é um azarado. Você só é isso se você quiser. Mas você não é obrigado a ser. Você tem uma outra escolha, você tem uma outra alternativa. Em vez de deixar que isso te defina, deixa Deus te definir a partir de hoje. E seja um facilitador de milagre na vida daqueles que precisam. Uma frase que Deus colocou no meu coração, eu acho que há uns 2 meses. É mais fácil perdoar do que pedir perdão. E é verdade. É mais fácil perdoar do que pedir perdão. Sabe por quê? Porque quando você é a pessoa que perdoa, significa que alguém te fez um mal. Mas quando você é a pessoa que precisa pedir perdão, é porque você fez um mal a alguém. E aí você pode me perguntar assim: Márcio, qual é a diferença? A diferença é que se alguém te fez um mal, Deus está contigo. E quando Deus está contigo, nada pode te abalar, nada pode te vencer. Porque o Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas, está do teu lado. Mas quando você é a pessoa que causa o mal, Deus jamais vai estar com você. É mais fácil você ser a pessoa que perdoa do que ser a pessoa que precisa pedir perdão. Não responda o mal com o mal. Não responda o fogo com o fogo. Isso pode dar certo para as coisas do mundo, mas você não é do mundo. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Você é filho. Jesus, ele diz isso: se vocês só amam quem ama vocês, o que vocês estão fazendo de diferente dos outros? Para você ser diferente dos outros, ame aqueles que amam vocês, mas amem também aqueles que não amam, e orem por quem perseguem vocês. Se vocês fizerem isso, vocês serão considerados filhos de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus.
E quem define a sua vida é o Pai, não são as pessoas. Não deixe que nem o mal e nenhuma tragédia defina quem realmente você é. Deus quer te tornar um facilitador de milagres aonde você estiver. Deus, Ele quer mudar a tua vida. Deus, Ele quer mudar a tua história. Não, eu vou mudar isso. Deus, Ele não quer mudar a tua história. Eu vou falar diferente agora. Deus, Ele quer cumprir a história que Ele escreveu para você. Que você decidiu tomar um caminho diferente. Ele quer fazer cumprir aquilo que Ele escreveu para você. Mas para isso, você precisa tomar uma atitude de deixar de lado toda a dor, tudo que você sente de ruim. Márcio, é difícil. Eu sei que é difícil, eu também passei por isso. Mas quando eu decidi me levantar e orar, e decretar bênção sobre aqueles que me causaram dor, a minha vida mudou completamente. Eu senti a paz que Ele pode dar. Então eu não estou falando isso simplesmente para passar uma informação. Eu estou falando isso porque eu vivo isso. Eu estou falando isso porque eu faço isso. Antigamente eu falava para as pessoas as coisas ruins, hoje não. Hoje, se alguém me faz mal, eu falo para Deus, eu oro para Deus e eu prefiro decretar cura e bênção sobre a vida dessa pessoa. E toda vez que eu faço isso, Deus, Ele começa o processo de cura na minha vida e eu não sinto mais nada. Você precisa entender isso. Essa menina, ela decidiu deixar de lado todo o sentimento ruim que ela sentia para ser uma facilitadora de milagres. Resultado, nós temos uma linda história no capítulo 5 de 2 Reis, a cura de um homem e uma história maravilhosa. Concluindo, Naamã, ele preparou toda aquela oferta para levar, para oferecer ao profeta. E como eu falei, o profeta Eliseu tinha acabado de receber a oferta de uma viúva que não tinha nada, mas rejeitou a oferta de um homem que tinha tudo. Sabe por quê? Porque Eliseu sabia que aquela oferta não era dele, aquela oferta era daquela menina. Eu quero te dizer uma coisa. Quando você decide deixar os sentimentos ruins que você está sentindo por alguém ou por alguma coisa de lado e decide ser um facilitador de milagres, Deus não apenas te cura, mas Ele te abençoa naquilo que você jamais imaginaria. Sabe o que aconteceu na vida daquela menina? Eu imagino Naamã voltando para casa curado. E sabe qual é a primeira pessoa que eu imagino Naamã querer ver na casa dele? Aquela menina. Não era nem a esposa, não era nenhum filho, se tivesse filho, ou não era nenhum escravo, era aquela menina. E talvez eu imagino Naamã perguntando daquela menina: eu só fui curado por tua causa. Por que tu fez isso por um homem que te causou tão mal? E eu imagino aquela menina dizendo: porque Deus não me criou para viver como vítima, me criou para ser uma facilitadora de milagres. E Deus abençoou aquela menina poderosamente. E a primeira coisa que eu imagino Naamã fazendo, sabe o que é? A partir de hoje você não é mais escrava, você está livre. Decida hoje ser um facilitador de milagre. Decida hoje deixar de lado tudo aquilo que talvez você esteja sentindo de ruim. Não, isso não vai melhorar. Se fazer como vítima não vai melhorar. Viver como um coitadinho não vai melhorar. É difícil fazer isso? É difícil. Mas é necessário para você ter uma vida nova, para você alçar voos novos. Seja um facilitador de milagres a partir de hoje. Se alguém te fizer mal, não retribua o mal com mal. Não retribua o mal com mal. Não retribua o mal com mal. Retribua o mal com o bem. Seja diferente a partir de hoje. Se torne diferente a partir de hoje. Se vocês amam só quem ama vocês,
o que vocês estão fazendo de diferente. Mas a partir dessa noite, ame quem ama vocês, ame quem não ama vocês e orem por quem persegue vocês. Seja hoje, se levante hoje, tome a atitude hoje de ser um facilitador de milagres. Amém? Eu quero te convidar na tua casa a ficar de pé nessa noite. Eu quero te convidar na tua casa a ficar de pé nessa noite. E eu quero te convidar a fechar teus olhos. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. E eu quero que você lembre nesse momento. Pelo que a sua vida tem sido definida? Pelo que a sua vida tem sido definida? Será que por causa de um relacionamento que não deu certo, você decidiu se autodefinir como um fracassado? Será que porque algo deu errado na sua vida, você tenha se autodefinido como um derrotado? Será que porque alguém fez algum mal para você, você hoje se sinta na obrigação de se vingar? E a pergunta que eu te faço é: o que de bom isso te trouxe? O que de bom isso te trouxe? Te trouxe a paz que você achava que você ia ter? Te trouxe a felicidade que você achava que ia ter? Te trouxe a confiança, o sentimento de que tudo seria melhor que você achava que teria? Eu tenho certeza que não. Como eu falei para vocês, eu não sou um cara que teve uma vida perfeita. Muita coisa na minha vida poderia me definir. Muita coisa. Mas eu quero citar uma em especial. Porque eu sei que, infelizmente, isso é uma coisa que eu jamais queria que ninguém tivesse. O momento em que eu tive a minha ansiedade. Eu me lembro como se fosse hoje da falta de ar que eu tinha. Eu me lembro do sentimento que eu sentia por causa disso. Eu me lembro da dor que eu sentia por causa disso. Eu me lembro de ter deixado que aquela situação definisse a minha vida. E hoje eu vejo pessoas com falta de ar, eu sei na pele o que é isso. Infelizmente eu sei na pele o que é isso. E eu tinha deixado que aquilo me definisse, eu desisti de tudo. Não queria mais saber de trabalho, não queria mais saber de relacionamento, tranquei a faculdade 2 vezes naquela época. Porque eu deixei que aquele mal definisse quem eu era, definisse a minha vida. Mas eu quero te dizer essa noite, logo depois que a ansiedade veio, eu conheci a Jesus, eu me entreguei a Ele, e eu decidi que Ele definiria a minha vida, não os problemas, não as situações ruins, e nem o mal que as pessoas me fariam. Nós não somos imunes das pessoas nos fazerem mal, mas nós podemos ser imunes desse mal fazer parte da nossa vida. Decida hoje se levantar e ser um facilitador de milagres. Decida hoje tomar uma atitude em oração e deixar tudo isso de lado e dizer para Deus: Deus, a partir de hoje, eu deixo todo sentimento ruim de lado. Eu deixo tudo aquilo que me fizeram de ruim, todo sentimento de ódio, de vingança, de medo, de reprovação, o que for. E eu decido nessa noite ser um facilitador de milagres. Normalmente, nós fazemos uma oração aqui,
para você que quer aceitar Jesus, para você que quer se reconciliar. Mas nessa noite eu quero te convidar a fazer uma oração diferente. Eu quero te convidar a fazer a oração do facilitador de milagre. Eu quero que nesse momento você comece a orar. Comece a orar pelas pessoas que te fizeram mal. E que nessa noite você comece a falar para Deus: Deus, eu quero nessa noite apresentar a vida do fulano. Ele me fez mal, mas eu te peço que o Senhor abençoe ele. Eu quero que você apresente a vida dessa pessoa e fale assim: Senhor, eu sei que ele me causou dor. E eu sei que nesse momento ele ou ela está doente, está sofrendo, mas nessa noite eu quero decretar a cura sobre ele, eu quero decretar a cura sobre ela. Cura ele, cura ela. Tome uma atitude diferente nessa noite. Seja diferente a partir de agora. Deus não te chamou para ser melhor, Ele te chamou para ser diferente. Porque na diferença você vai causar o impacto que Ele quer que você cause. Nas atitudes diferentes, Ele vai te usar para ser considerado como um verdadeiro filho de Deus. Comece a orar nessa noite. Comece a tirar esse momento, essa noite de oração. Senhor Deus e Pai, Deus, em nome de Jesus, nessa noite, meu Deus, eu quero te apresentar cada pessoa que está nos vendo. Eu quero te apresentar, meu Deus, cada pessoa que está aqui. Eu quero te apresentar a minha vida. E eu quero fazer uma oração nessa noite, me levantando, nos levantando, meu Pai, não mais como vítimas, não mais como homens e mulheres presos a sentimentos ruins, mas nos levantando como facilitadores de milagres, decidindo deixar de lado toda a dor, decidindo deixar de lado toda a tristeza, decidindo deixar de lado todo o mal que nós sentimos, e começando a partir de hoje a decretar a cura, a decretar a bênção, a decretar, meu Deus, a vitória sobre a vida dessas pessoas que nos causaram mal. Nós decidimos nos levantar essa noite, não mais para ficarmos reclamando das coisas ruins que nós sentimos, mas para tomar uma atitude de cura, uma atitude de bênção, uma atitude de um facilitador de milagres. Toma, Senhor, nossas vidas. E eu creio que a partir de agora, a vida de cada um que decidiu fazer essa oração comigo vai ser diferente. Não seremos mais vítimas, não ficaremos mais chorando, mas nos levantaremos como facilitadores de milagres, dispostos a fazer a diferença na nossa geração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.